Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Bom dia, bom dia. E aí, quem tá me ouvindo aí, dá um oi. Tô sem pano aqui, ó. Vou ter que sair de frente da câmera. Eita. Deixa eu ver aqui como a gente trabalha. Calma aí, galera. Bom dia, vocês estão me ouvindo, gente? Ninguém falou nada? Que isso? Que silêncio fúnebre é esse? Galera, por favor, quem estiver ouvindo, me dá um oi aí, que eu não tô vendo nada ali na conversa, não tá aparecendo nada. Na conversa aqui não tá... Ah, tá, calma rapidinho, deixa eu ver aqui. Já sei, acho que não tá rolando aqui Foi. Keren, Mariana... Estamos, beleza, Keren, não tava aparecendo aqui pra mim. Então, olha só, pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre evolução, tá? E aí no próximo slide... That's ok, no próximo slide, tá. E aí a gente tem o seguinte, no próximo, isso aí a gente falou semana passada. Então, só para relembrar, quando a gente fala de evolução, nós temos duas principais teorias, né? A teoria do fixismo e a teoria evolucionista, né? Que vai falar sobre o evolucionismo. E aí o fixismo, vocês viram na aula passada, que ele vem tratando que as espécies são fixas ao longo do tempo. Então, como vocês estão acompanhando nos slides aí, não há nenhuma mudança, não há nenhuma alteração. Então, os indivíduos eles foram criados daquela maneira, eles vão permanecer daquela maneira, com aquelas características, durante toda a sua jornada aqui na Terra. Já no evolucionismo, não. Vocês podem observar aqui no slide que nós temos na base desse cladograma, nós temos na base um ancestral comum que deu origem a todos esses indivíduos. Então, todos os descendentes desse cara, ele foi sofrendo modificações, tá? Até chegar nas formas que nós conhecemos hoje, tá? Então, o próximo slide, vamos só falar rapidinho, pode passar esse slide. Então, nós temos aqui, olha só, criacionismo. O criacionismo, ele vem tratando, né, de que toda criatura, como o nome já diz, é obra do Criador, tá? Então, essas teorias, elas estão dentro do fixismo, tá? Porque o fixismo, ele defende que as espécies não sofrem alteração. Então, o criacionismo, ele cabe dentro desse fixismo. Nós temos ali no slide espontaneismo, que seria o quê? Os seres vivos se originam da matéria inerte em condições especiais. Então, novamente, o fixismo, o catastrofismo, né? Evolução por meio de catástrofe, tá? Mas aí as espécies também não sofrem nenhum tipo de modificação, nenhum tipo de alteração. Próximo slide, por favor. Tá? Pode passar. Pode ir passando. Pode passar, isso daí nós fomos na aula passada. Então, olha só, rapidinho. Só olhando o slide anterior, nós vamos ver aí só o exemplo, né, da lei do uso e do desuso de Lamarck. Vocês podem ver que nós tínhamos lá o patinho, o pato já existia, mas o pato ele não apresentava uma membrana, né, interdigital, que seria entre os seus dedos. Devido a ele ficar nadando, né, houve aí essa modificação anatômica com o surgimento dessas membranas interdigitais que são passadas para os seus descendentes, tá? Tem gente querendo entrar, aí ele vai aceitar rapidamente aí para a gente poder voltar nos slides. Acho que foi, valeu. Tá? No próximo slide. E aí, pessoal, a gente vê aí o exemplo da transmissão dessas características. Pode ver nesse desenho aí o exemplo dos espinhos, tá? Então, nós tínhamos uma planta ali que tinha folha. Essa planta, devido a uma modificação na sua condição ambiental, ela passa a ter, né, os espinhos, e esses espinhos são passados para os seus descendentes, ou seja, transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Só que a gente sabe que nem todos os caracteres adquiridos eles são transmitidos aos seus descendentes. Então, por exemplo,
Se eu malhar e tiver um corpo mega sarado, a barriga definida, tá, lá cheia de gominho, meu filho ou filha, teoricamente, não vai nascer com a barriga cheia de gominho. Ele que lute, né? Ele que malhe lá, ele que vai fazer o processo lá para poder conseguir ter aqueles gominhos. Então, a gente encontra aí algumas falhas. A gente vai continuar vendo isso no próximo slide. Pode passar, isso daí é a questão da girafa que nós falamos. Então, olha só. Críticas ao lamarquismo. Desculpa, galera. Além do uso e desuso, não é verdadeiro em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. Tá? Então, nós temos lá o seguinte. Então, por exemplo, o cara que malha muito, ele vai manter aquela massa muscular durante toda a sua vida? Não, a gente sabe que se ele parar de malhar é uma coisa muito ingrata, depois de poucos meses ele perde aquela massa muscular. E aí como que fica a situação do descendente dele? Ele vai com massa muscular? Vai sem massa muscular? Não, ele vai com o tecido, né, o tecido muscular. Agora, se vai se desenvolver, depende da qualidade, depende do estilo de vida dessa pessoa, tá? Então, vamos ver uma outra crítica. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, ou seja, o corpo daquele indivíduo, e não o material genético, ou seja, não são transmitidas à sua descendência. Então pensa só, pessoal, se por exemplo um pai sofre algum acidente, ou uma mãe sofre um acidente de carro e vem a perder um dos membros, perdeu por exemplo a perna lá, tá? Imagine um bebê todo bombado. Bem isso daí, seria um pouco cômico. Então olha só, pensa só o seguinte, se uma pessoa sofreu um acidente de carro e ela veio perder algum dos seus membros, o filho já vai nascer sem um membro? De acordo com Lamarck, sim, o filho tem que nascer sem membro. E aí a pergunta que você vai se fazer, mas naquela época não existiam pessoas que sofriam acidente no trabalho, no campo, e perdiam um membro, e Lamarck não via que o filho nascia sem membro? Eu também me faço essa pergunta todos os dias quando eu falo sobre lamarquismo. Gente, está difícil falar hoje, hein? Mas vamos que vamos. Próximo slide, por favor. Tá, pode passar. Pode passar, a gente já falou de Darwin, tá? Pode passar. Para aí, volta no outro, fazendo um favor. Obrigado. Olha só, galera. Aqui a gente tem um mapa da viagem que Darwin fez pelo Beagle, tá? Por o seu navio, um navio aí, né, na qual ele participou. E o curioso é que existem relatos de Darwin no Rio de Janeiro. Darwin esteve no Rio de Janeiro, existem fotos, desenhos mostrando isso, e existe um relato até de Darwin muito forte falando sobre a escravidão, tá? Darwin, quando ele chega no Rio de Janeiro, além de toda a fauna, toda a diversidade, uma das coisas que chama a atenção de Darwin é como os negros eram tratados. E ele escreve isso no seu livro, falando sobre a desumanização dessa galera aí. Então Darwin, além de questionar a área das ciências, não somente naturais, mas também questionava as ciências humanas. Pode passar, por favor. Pode ir. Pode continuar. Então, galera, isso são coisas que nós já falamos na aula passada. Então, olha só, para aí, fazendo favor. Nós já falamos na aula passada, então isso aqui está sendo muito que uma revisão rápida, para a gente pegar os exercícios aí, tá? Então, olha só, nós temos uma diferença aí, essa mesma imagem, nós temos o desenho das girafas sendo representado por duas teorias, pelo lamarquismo e o darwinismo. Então, o lamarquismo, o esforço conduziu ao crescimento do pescoço, e esta característica foi passada a seus descendentes, ou seja, a gente está falando lá que a girafa, no primeiro desenho você tem 3 etapas. Na primeira etapa ela começa a esticar o pescoço dela para conseguir se alimentar da copa, tá? No darwinismo não, já existiam girafas com pescoços aí intermediários. Aquela com o pescoço pequeno, elas foram eliminadas, tá? Próximo. Pessoal, lembra que eu falei para vocês sobre Thomas Malthus? Thomas Malthus, ele foi o cara que escreveu um livro, a qual Darwin teve acesso a esse livro, que permitiu a ele formular suas ideias. Por quê? A partir das ideias de Thomas, né, de Malthus, na verdade, vocês vão conhecer mais como Malthus, Malthus falava o seguinte: se o aumento populacional ele não acompanha o aumento do crescimento da produção, né? Ou seja, que produção, Cristiano? Os recursos necessários para a sobrevivência da população.
Então, na natureza, se você tem, por exemplo, um aumento de uma população de indivíduos, você vai ter uma consequência dentro da cadeia trófica. Então, se eu aumento muito, por exemplo, já foi questão do Enem, o aumento de veados. Se eu aumento essa população, por quê? Eu tirei lobos. E aí o Enem falava o seguinte, cadeia trófica. Se você tirar a população de lobo que se alimenta do veado, o veado se alimenta da mata. O que vai acontecer? Quando eu tiro a população de lobo, essa população de lobo, ela mantém um controle populacional sobre a população de veados. Se eu tiro o lobo, a população de veados aumenta muito e começa a se alimentar muito, né? Então você tem a utilização de muitos recursos e aí você começa a causar uma modificação nessa flora, tá, ali da localidade. Então Darwin chegando, juntando esse conhecimento de que o aumento populacional vai gerar uma competição, ele passou a entender por que nós temos pássaros, por exemplo, que vivem na mesma ilha, mas que apresentam morfologia do bico diferente, o que faz com que eles venham se alimentar de recursos diferentes. Para quê? Para que não venha a haver uma competição sobre o mesmo recurso, que vai causar ou que vai levar à eliminação de uma determinada espécie aí, tá? Pode passar aí o próximo slide. Galera, e as ideias de Darwin, né, elas não foram bem aceitas, tanto que surgiram várias caricaturas de Darwin, vocês podem ver isso daí também, já caiu no Enem essa imagem aí, falando que no Enem não, o ERG. Já caiu essa imagem aí mesmo, perguntando, vi um texto falando sobre evolução e o que essa imagem representava. Essa imagem ela representa uma sátira, né? Seria uma crítica da igreja às teorias de Darwin, que fala sobre evolução, porque a igreja acreditava no fixismo, né? Então, pode passar, por favor. Nos próximos slides. Então, olha só, galera. A seleção natural, né? Ela não provoca mutações ou recombinação gênica, tá? O que a seleção natural vai fazer? Como o nome já diz, seleção. Seleção significa você selecionar algo que já está pronto, tá? Se eu te falar assim, ó, seleciona para mim um grupo de trabalhadores com características X. Você já vai pegar num grupo de 100 aqueles trabalhadores com as características que você deseja para a sua empresa, tá? Então isso é seleção. Na seleção, como está bem claro aí no slide de vocês, você não vai ter ela causando modificações no material genético, alterações cromossômicas, nada disso. Ela vai trabalhar em cima do que já está ali. E a seleção, ela trabalha em cima da variabilidade. E nós vimos que a variabilidade, ela vem com as mutações, as recombinações gênicas, né? Nós temos aí deleção, adição, substituição. E a seleção trabalha em cima dessa variabilidade, gerando um indivíduo que a gente fala que está adaptado às condições do meio. Próximo. Então, pessoal, nós temos aí uma diversidade mostrando uma semelhança aí, né, entre um homem e um chimpanzé ali. Pode passar. Pronto. Galera, então, na aula de hoje, né, já que a gente veio falando de tantos tópicos, eu quero mostrar para vocês aí nesse slide a embriologia comparada. O que é a embriologia comparada? A embriologia comparada, ela compara todas as etapas de desenvolvimento de um indivíduo. Então vocês podem observar nessa imagem aí que durante a primeira linha ali na horizontal de desenvolvimento, todo mundo, independente se é uma salamandra, se é uma tartaruga, se é um pássaro, se é um cachorro, se é um humano, todo mundo apresenta praticamente a mesma morfologia. O que isso representa para a embriologia comparada? Isso representa que todos os indivíduos ali apresentam um ancestral em comum. Então existe uma ancestralidade, existe um indivíduo que deu origem a todo mundo. Tá? Então pensa o seguinte, eu sempre tenho que partir de um ancestral comum, esse ancestral vai deixar descendentes e esses descendentes vão passar o que? Sofrer modificações e eles também vão ser o ancestral de outras pessoas, de outros indivíduos. Então olha aqui, ó, quando eu estou analisando uma árvore filogenética, vamos analisar aqui um cladograma.
olha só. Eu tenho aqui isso aqui aparece bastante no Enem. Vamos dizer que eu tenho um indivíduo aqui, ó. B, C, D, F. Galera, como que eu faço a análise desse cladograma aqui? Aqui na base, aqui é sempre a base, onde eu vou encontrar o ancestral comum a todos esses indivíduos. Conforme eu venho caminhando nessa árvore aqui, o que vai acontecer? Observa que vão saindo como se fossem ramos aqui. Então, a partir daqui, eu tive o surgimento desse indivíduo, tá? Aqui, eu tenho um outro indivíduo que dá origem a esse indivíduo e assim sucessivamente, tá? Se eu te perguntar aqui, quem é o ancestral mais recente entre esses indivíduos? Ele está aqui. Quem é o ancestral recente entre esses indivíduos? Ele está aqui. Quem é o ancestral comum a todos esses indivíduos? Ele está aqui na base. Isso significa o quê? Que todos esses daqui eles vão ter um ancestral, certo? Mais recente. Mas o ancestral comum a todos eles está aqui nessa base, tá? Isso daí é cobrado no Enem, a gente tem que tomar um determinado cuidado. Beleza? Pode passar. Então, rapidamente, deixa eu só... Pode passar esse slide, mas deixa eu só fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos as algas verdes, e aí eu vou ter o seguinte, o B, ele pode representar as briófitas, tá? O C pteridófitas, o D pode representar pernas. Aqui é legal essa caneta para eu ter que dar uma forçada nela. E o F as angiospermas. Como assim, Cristiano? Então olha só, olha aqui para mim. Quando a gente trata, por exemplo, das algas verdes, uma das primeiras características que nós vamos encontrar aqui é a retenção do embrião. Então aqui, retenção. Aqui. Foi, né, galera? Então aqui a gente vai ter a retenção do embrião. Como assim, Cristiano? Pensa só o seguinte. Nesse caso aqui, quando a gente fala de algas, a maioria das algas elas fazem o quê? Elas liberam seus gametas na água, esses gametas se encontram, ocorre ali a fecundação e começa a formação de um novo indivíduo. Retenção do embrião é o que acontece com a gente hoje. Então, o que? Você desenvolve dentro do útero da sua mãe. Então, isso é retenção do embrião, tá? E aí é o seguinte, quando eu chego aqui nas briófitas, por exemplo, eu vou ter aqui, a nossa aula não é sobre esse tema hoje, mas eu vou ter aqui, por exemplo, a presença de estômato, esporopolemina, para dar uma resistência contra a seca. E aí, alguma briófita deu origem às pteridófitas. Quando eu chego nas pteridófitas, eu tenho determinadas características, tá? Eu ainda dependo da água, mas, por exemplo, quem já estudou aí vegetais, a gente ainda vai estudar, sabe que a fase dominante nas pteridófitas não é mais o gametófito, mas o esporófito. Quando eu chego aqui no D, alguma pteridófita em transição inventou o que seria os cone, tá? Então nós temos aqui
a presença do cone, tá? Aqui a gente vai ter a presença do fruto e da flor, tá? Então a gente sabe, não nessa aula, mas eu vou mostrar para vocês, que existe, a gente tem um conhecimento de uma gimnosperma que começou a apresentar uma estrutura adocicada para atrair polinizadores. Nós acreditamos que elas são o quê? Os ancestrais das angiospermas, tá? Essa tosse não é de Covid, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, olha só. Você tá... Ah, tá, beleza. Olha só, pessoal. Olha essa imagem aí. Nós temos o processo de anagênese e o processo de cladogênese. O que é a anagênese? Isso é muito cobrado na UERJ, tá? O Enem não cobra muito essas situações aí, não. Mas aparecem esses nomes no meio das alternativas. E aí você tem que ter um conhecimento sobre essa nomenclatura para não marcar uma questão errada. Então, olha só. Anagênese, você tem um indivíduo sofrendo uma alteração, dando origem a praticamente o mesmo indivíduo. Vocês podem observar no slide que o que muda é a coloração, mas você tem uma linha reta, tá? Na linha reta. Isso não é fixismo, por quê? Vocês veem que o indivíduo sofreu uma alteração. Já na cladogênese, esse indivíduo ele dá origem a dois indivíduos diferentes, tá? É o que a gente aceita hoje na atualidade. Tá? A gente sabe que esses indivíduos podem sofrer alterações dando origem a vários indivíduos. E aí a gente tem o exemplo do Pokémon, o Eevee. Né? Não vejo Pokémon, não sei se estou pronunciando certo. Mas o Eevee, ele dá origem a vários outros Pokémons. Então, ou seja, se eu te perguntar assim, mostre para mim aonde está o ancestral comum de todos esses Pokémons que estão na periferia. Você vai ter o Eevee, né, como um ancestral comum de toda essa galera aí. Tá? Isso é um exemplo de cladogênese. Tá? Então, o Eevee dando origem a vários indivíduos ali. Tá? Show? Podemos ver o próximo slide. Galera, e aí é o seguinte. Na aula passada, nós falamos sobre evidências evolutivas. E nós temos um caso aí, do desenho agora acho que fica mais fácil de vocês verem, de estruturas análogas, tá? Estruturas análogas convergentes. Por quê, Cristiano? Vocês podem observar que nós temos a asa de ave, tá? A ave ali, e nós temos a asa de um inseto. Ambas as estruturas servem para o voo, tá? Mas elas têm a mesma origem embriológica? Não. Nós sabemos que as aves e os insetos apresentam ancestrais diferentes. Tá? Então, estruturas análogas são aquelas estruturas que apresentam a mesma finalidade, porém nós estamos tratando de indivíduos diferentes. Ambas servem para o voo. Show? Próximo slide. Galera, quando a gente fala de evolução convergente, como eu estava falando naquele caso, é quando você tem as estruturas, tá? Em indivíduos diferentes, espécies diferentes, na verdade, e essas estruturas, elas apresentam a mesma finalidade. Então você tem um golfinho, ictossauro, um réptil o fóssil de um réptil, tá? E o tubarão, que é um peixe, né? Cartilaginoso ali. O que você vai ter, galera? Olha a anatomia, melhor exemplo, esse do Eevee. Olha a anatomia desses indivíduos. Todos estão adaptados ao ambiente aquático. Todos estão adaptados para o nado. Tá? Você pode ver ali uma semelhança muito grande. Isso é uma evolução que convergente. Por quê? Esses indivíduos convergiram para o mesmo ponto. Tá? Chegando ao mesmo ponto. Concordando, né, com um determinado assunto. Mas a gente sabe que golfinho é mamífero, réptil é réptil, peixe, o tubarão pertence aos peixes. Ou seja, nós temos ancestrais diferentes, tá? Ancestrais diferentes. Então eu teria que ter uma árvore dessa para os mamíferos, uma árvore dessa para... Árvore não, né? Um cladograma desse aqui para os mamíferos, um cladograma desse daqui para os répteis e um para os peixes, tá? E aí nós teríamos o que? Na base, ancestrais diferentes. Mas alguém saberia me explicar por que ocorre essa convergência?
Opa, faço a mínima ideia, adoro. Mais alguém? Obrigado pela participação, Júlio, isso é importante. Eu trocaria a palavra nicho, a palavra nicho ecológico, pelo ambiente. Por quê? Nesse caso, esses indivíduos estão porque eles vivem no mesmo ambiente. Exatamente, Davi. Nesse caso, o que acontece? Como eles estão sobre a mesma pressão evolutiva, ocorre essa convergência. Nesse caso, qual seria essa pressão? Quem saberia dizer qual seria essa pressão? Quem seria o responsável por essa morfologia, por selecionar essa morfologia aí? A água, ela seria o fator que selecionou essa morfologia aí. Toda essa anatomia é voltada para o quê? Para o nado, para nadar, filho, nadar rápido. Existiam indivíduos que nadavam, mas que não tinham essa morfologia? Sim, e foram eliminados. Por quê? Fica mais fácil de você predar. Então, quando você tem ali uma morfologia para nadar rapidamente, você consegue se manter vivo e gerar descendentes, tá? Foi, galera? Então, nós temos ali o meio, né, sendo responsável pela seleção dessa morfologia. Galera, olha só. Toma cuidado, porque se eu falo que o meio foi responsável por uma modificação, isso é Lamarck, tá? Isso é Lamarck. Então, se eu falar ali, houve uma modificação na anatomia por conta para viver na água. Isso é Lamarck. Eu escuto muito isso. O indivíduo sofreu uma modificação, ainda fala lá. Não, é seleção natural, Darwin, o indivíduo sofreu uma modificação, né? Criou mais pelo lá, né, professor? Né, teacher? Para poder ficar lá, ó, benzão. A galera fala com uma convicção, como se estivesse falando de Darwin tá lá no túmulo como? Lá na Inglaterra, se remoendo lá, se debatendo. Para de me invocar, isso é Lamarck, tá? Então, galera, toda vez que a gente falou que o meio modificou, falou que o meio modificou, você já sabe que é Lamarck, tá? Darwin, o meio vai selecionar, tá? E da onde vem essas morfologias que chamam? Isso daí vem da mutação, né? Variabilidade genética, deleção de genes, novas recombinações que causam essas modificações, e o meio vai lá e fala, opa! Aquela seleção ali, ó, tchuquinha, né? Gostei daquela seleção ali, ó. Vou dar uma favorecida ali, né? Tchuca, ela pega aquela característica. Próximo slide, por favor. Galera, aí tá a foto de estruturas homólogas. Nós temos a pata de um cavalo, o braço de um homem, a nadadeira de uma baleia, a asa de um morcego. Observe que os ossos, a constituição interna é a mesma. Os ossos que nós encontramos, o húmero, o rádio, una, os carpos, os metacarpos e as falanges, estão presentes em todos esses indivíduos. Só que a anatomia externa sofre uma adaptação, né? Ela está adaptada para que esse indivíduo venha realizar uma determinada função. Nesse caso, a gente fala de evolução divergente. Por quê? Todos apresentam o mesmo ancestral, tá? Então, todos os mamíferos apresentam o mesmo ancestral. Só que eles foram indivíduos, né? Eles foram sendo selecionados para viver num determinado tipo de ambiente. Então, você tem a baleia na água, você tem ali o morcego voando, né? Você tem o cavalo, né, sendo utilizado para galopar. No nosso caso, os braços para movimentação de objetos, de manipulação, fica melhor assim, tá? Então, é evolução divergente. Então, quando eu falo convergente, eu estou falando aqui, olha só. Isso é convergente. Divergente, ó.
tá? Então, convergente, divergente, tá? Gente, divergente. Foi, galera? Divergente é o filme. É o filme. Divergente. Como assim? Não peguei a piada. Eu aqui sendo já selecionado, né, lerdo? Não peguei ainda. Alguém desenha? Ah, é um filme com esse nome. Tá, então, boa, já não vai esquecer mais, já tá valendo. Né? Então, né, já vocês são atuando aqui, né, no professor. É isso, faz parte. Vamos lá, próximo slide. Órgãos vestigiais. Galera, isso daí são evidências evolutivas. Observa o apêndice do coelho e o apêndice vermiforme que existe na gente. Professor, para que serve o apêndice? Para inflamar. Só para isso, no nosso caso. Serve para merda nenhuma. Não sei se eu poderia ter falado essa palavra, mas já falei. Não serve para nada. Por quê? O apêndice ele vai abrigar um grupo de bactérias que vão ajudar principalmente no processo de decomposição, né, metabolização de celulose. Então vai ter ali bactérias, alguns protozoários. Como o coelho se alimenta de celulose, ele precisa ter um apêndice grande para que ocorra esse processo de digestão. No nosso caso, não, ele sofreu uma diminuição. Então ele foi diminuindo conforme a nossa alimentação ela foi sofrendo modificações. Então isso é mais uma evidência evolutiva. Cuidado que o Enem adora evidências evolutivas, tá? Next. Galera, a gente precisa falar agora um pouco, a gente já está fechando a nossa aula, sobre alguns tipos de seleção. A seleção que ocorre entre indivíduos, então, por exemplo, a gente tem um exemplo de seleção sexual. Como assim? Darwin fala que o indivíduo, no caso ali, o pavão, né, o mais charmoso é aquele que vai conseguir reproduzir, ou seja, ele vai conseguir deixar descendentes com a sua característica. Por que a fêmea vai escolher o pavão, no caso, com a plumagem mais bonita, aquela plumagem, né? Por quê? Alguém saberia dizer? Por que a plumagem é tão importante para a fêmea? Ela é carnavalesca? Será que é isso? Não. Por que é tão importante? Vitória, Teodoro, não sei. Mas por que chama a atenção dela, Davi? Tamires, tá no caminho aí. A gente pode melhorar isso daí. Mas tá no caminho certo. E aí, quem mais? Ninguém? Eu tenho 23 pessoas na sala, só 3 estão falando. O resto botou a aula pra rolar e foi fazer outra coisa, né? Tamires, pensa só o seguinte. Eu tenho um indivíduo com aquela plumagem linda, maravilhosa. E eu tenho um indivíduo que a plumagem não é tão bonita. Vamos pensar o quê? Plumagem, ela vai representar o estado de saúde do indivíduo naquele momento. Se eu tiver que escolher um parceiro sexual, eu vou escolher o que tem a melhor plumagem, porque isso significa que provavelmente ele não tem parasitas, ele tem uma resistência a determinados parasitas, ele tem uma resistência que nós poderíamos dizer em relação a diversas doenças. Por isso que a plumagem dele é tão bonita e tem indivíduos que têm a plumagem tão feinha. Por quê? A plumagem do indivíduo que é feia, provavelmente ela vai olhar para ele, pô, esse cara aí deve estar cheio de parasita, a qualidade de vida dele não é tão boa não. Tá? Então eu vou preferir aquele dali que tem uma plumagem melhor, porque a probabilidade de
descendentes com genótipo forte, ela é altíssima, ela melhora. Chocada. Gente, juro, a plumagem. Então a plumagem serve para mostrar qual indivíduo tem uma melhor qualidade de vida. Quando eu falo qualidade de vida, galera, eu estou falando o seguinte, uma resistência a diversos fatores. Provavelmente, se ele tem a melhor plumagem, ele também consegue mais alimento. Se ele consegue mais alimento, é porque ele é forte ali. O cara, ele vai atrás lá, ele vai à luta. Então ele consegue o alimento dele ali. Outro lá, raquitico, fraquinho, deve ser um cara que pega as migalhas que sobram, né? Então, vai seguir no barco aí. Então, esse tipo de seleção é a seleção sexual, tá? A gente tem a questão do canto também. O cara que canta mais alto, provavelmente é um cara mais... que apresenta uma melhor qualidade de vida, tá? É o cara mais vívido, podemos dizer assim. Então, ele vai atrair a fêmea. Porque quando a fêmea vai cruzar, ela escolhe, galera, o parceiro sexual dela. E ela escolhe esse parceiro sexual pensando na sua prole. Ela fala, mano, eu não vou cruzar com... né? Eu não quero ter filho contigo, né? Meu filho não pode sair com essa cara, meu filho não pode sair com essa pelagem. Davi perguntou, exigente ela muito. Na verdade, isso acontece com todas as espécies, tá? Quase todas. Depende da visão de cada um, né? Porque a gente olha as pessoas e diz, meu Deus, não procria não, filho. Faz esse favor aí. Olha só, isso faz com que tenha mais chances de descendentes reproduzirem bem? Sim, isso está totalmente relacionado com a reprodução e deixar descendentes que você sabe que vão provavelmente permitir a perpetuação da espécie, tá? Então você sabe que tem esses descendentes aí. Beleza, eu tô rindo. Foi, galera. Ao vivo sem regravar é bom por conta disso, né? Provavelmente você tá lembrando de algum casal aí igual eu tô lembrando. Você deve estar lembrando de algum casal aí que você fala, meu filho, deixa descendente aí, assim, não. Vamos lá. Olha só. Próximo slide, então, um exemplo de seleção sexual. Galera, isolamento reprodutivo, tá? Isolamento reprodutivo é aquele processo que vai dificultar com que esses indivíduos consigam se encontrar. São diversos fatores que vão impedir com que esses indivíduos venham cruzar, apesar de serem espécies muito próximas. Então, por exemplo, quando eu falo de cobras, existem diversos tipos de cobras, só que essas espécies elas estão isoladas reprodutivamente. Isso é muito importante para o Enem, tá? Para o UERJ também. E mecanismos pré-zigóticos são os mecanismos que vão impedir, quando esses indivíduos se encontram, apesar deles, eles tentarem fazer lá uma coisa lá, vai impedir com que esses indivíduos se reproduzam ou gerem descendentes. Só que nós temos um porém, nós temos os mecanismos pré-zigóticos, e aí você tem que falar, professor, mas existem casos de indivíduos que cruzam, que são espécies diferentes, mas que eles geram descendentes, e esse descendente, o que acontece com ele? Geralmente, ele é um indivíduo estéril. A mula, por exemplo. Tá? E aí nós temos o isolamento pós-zigótico. Isso é extremamente importante para o Enem. Tá? Isolamento pré-zigótico, isolamento pós-zigótico. Vamos lá no próximo slide para a gente poder ver isso? No mecanismo pós-zigótico, foi o que eu acabei de explicar aí. Você pode permitir com que ocorra esse cruzamento, tá? Mas aí você vai ter alguns probleminhas aí em relação a isso. Vamos para o próximo? Galera, olha só. Mecanismos pré-zigóticos. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Rapidinho, galera.
Vamos lá. Mecanismos pré-zigóticos, Cristiano. Habitat. Você tem duas cobras aí, né? Uma vai viver na água e a outra vai viver no ambiente seco. Esse é o mecanismo pré-zigótico, porque não vai deixar que ocorra a formação de um zigoto. Até aqui tudo bem, galera? Todo mundo está entendendo isso? Então o habitat ele pode funcionar como um isolamento pré-zigótico. Um indivíduo vai viver, por exemplo, na copa, o outro vai viver na base ali da árvore. Então eles estão isolados pelo habitat. Então um exemplo clássico aí é que você tem cobras que vivem no deserto, né, no ambiente mais seco, e cobras que vivem na água, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vocês não podem esquecer disso, tá, gente? O habitat como uma barreira pré-zigótica. Próximo slide. Pré-zigótico, sazonal ou temporal. Como assim, Cristiano? É tudo gambá. Você tem duas espécies de gambá aí. Por que esses gambás não estão cruzando? Porque um vai entrar no período de reprodução em janeiro e o outro vai entrar em julho. Tá? Então eles estão isolados temporalmente no quesito reprodução. Tá? Então, ó, as populações ocorrem na mesma região, tá todo mundo ali vivendo no Parque de Tinguá, mas apresentam maturidade sexual em épocas diferentes. Tá? Então eu tenho dois tipos de gambás aí. Tá? Inclusive eu sempre quis ter um gambá americano, né, galera? O gambá americano ele é tão lindo. E o brasileiro ele parece um rato. Mas, gente, só falando uma coisinha aqui. Meu aniversário é 28 de outubro. Se alguém quiser me dar um gambá americano de presente, eu aceito. Né? Mas tem que estar tudo legalizado, tá registrado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha só. E aí é o seguinte. O gambá brasileiro ele parece um rato, né? Uma ratazana gigantesca. Mas ele é extremamente importante para a nossa fauna e para a flora. Tá? O gambá brasileiro ele não causa nenhum tipo de dano pra gente, ele se alimenta principalmente de frutas, tá? Eu já vi várias reportagens, já saiu até mesmo em jornais de grande circulação sobre pessoas matando gambás, assim, porque foi no quintal, achou, então, cara, gambá não transmite nenhum, assim, óbvio, a não ser que ele esteja doente, né? Mas vira e mexe, aparece aqui no quintal. Então, não, o gambá tranquilão, ele tá de boa, ele só quer ele pegar a fruta dele e alimentar os filhotes dele, tá? É importante, principalmente como um distribuidor de sementes aí, né? Fazendo essa dispersão, dispersou, distribuidor foi horrível, dispersou. Tá? Vamos pro próximo. Etológico, mecanismo pré-zigote etológico. As populações são isoladas por comportamentos diferentes e incompatíveis antes do acasalamento. Canto pode ser um exemplo do etológico. Então, você tem ali pássaros, né? Mas a fêmea vai se atrair por um tipo de canto e não vai se atrair por outro tipo de canto. Então, os indivíduos estão isolados etologicamente. Etológico, né? Pode passar. Galera, mecânico, isolamento mecânico. Eu tenho esses dois caracóis aí. Observe que a forma da concha é diferente. Então, isso vai isolar, não vai encaixar. Eles não vão conseguir. Eles podem até ser atraídos, tentar, mas não vai rolar o encaixe ali, tá? Então, o pré-zigótico mecânico, pode passar. Só falando do pré-zigótico, galera, olha só. Como seria esse caso aqui, por exemplo? Alguém saberia me dizer por que se o homem ele tentar cruzar, por exemplo, com a vaca, não ocorre a formação de um centauro? Seria um centauro? Um centauro. Gente, eu era apaixonado por centauro quando eu era mais novo. Mitologia grega de um modo geral. Nem sei se centauro é grego, mas eu era apaixonado. Alguém saberia me dizer? Vamos dizer que alguém foi lá e praticou zoofilia. E aí deu uma cruzada com a vaca lá. Ana Júlia, porque são duas espécies diferentes. Beleza, mas a gente pode melhorar isso daí. Número de pares de cromossomos diferentes.
Também, mas esse não é o fator, não. O principal fator aqui que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Quando a gente fala do óvulo, geralmente o que a gente aprende é o seguinte. O gameta vem e fecunda o óvulo. Não é isso, galera? Confirma aí pra mim, não é isso que a gente aprende? Ele vem e entra. Uf! A cauda fica, a cabeça dele entra para poder se encontrar com o núcleo aqui. Não é isso que a gente aprende? Só que, galera, existe dentro da barreira. Querem, que arraso, hein, menina? É isso aí mesmo. Existem receptores de membrana. Receptores de membrana. Não há o reconhecimento de receptores. Logo, se não há o reconhecimento do receptor, não tem fecundação. E esse caso aqui é 100%. Amado irmão, estamos falando de biologia, nada é 100%, tá? Nada é 100%, mas nesse caso aqui são os receptores que não são reconhecidos, por isso que não há formação, né, de um centauro. Tranquilão, galera? Agora, nós precisamos ver o seguinte. Existem casos em que e o Enem já explorou isso, de indivíduos que vivem, por exemplo, vou botar aqui uma ilha A, ilha B, e aqui é o meio. Vamos dizer que indivíduos daqui, eu tenho uma espécie A, e aqui eu vou ter uma espécie B. A espécie B. Vamos dizer que esses indivíduos aqui são espécies. Presta atenção aqui no time. De acordo com o conceito de Meyer, de 1940, alguma bolinha, ela fala que espécies são indivíduos que estão isolados reprodutivamente de outros indivíduos. São capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. That's ok? Foi? Então, espécies, como que eu considero espécies? Espécies são indivíduos que estão separados, isolados reprodutivamente de outros indivíduos, mas que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Nós somos uma espécie. Eu sou capaz de cruzar com alguém da minha espécie e gerar descendentes férteis. Certo? Ok. Aí o Enem, o que ele faz? Ele vem lá, né, banca do trono lá, mas não é do trono de Deus, e ele fala que a espécie A e a espécie B, eu fico toda arrepiada, olha só, galera, elas estão se encontrando e tá rolando aqui, ó, uma troca, né, tá rolando um Tinder aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão cruzando e gerando um novo indivíduo aqui. Espécie C. Eles estão se encontrando exatamente aqui na divisão dessa ilha. Então o indivíduo está migrando para cá, está migrando para cá, está cruzando e gerando um indivíduo C. Aí o Enem vai lá e fala assim: marque a alternativa que melhor explique a situação. Por que esses indivíduos aqui já estão... Fiquei nervoso. Por que esses indivíduos aqui eles já estão se encontrando, estão cruzando e gerando descendentes? Quem saberia dizer? Ninguém? Vocês estão pensando, estão analisando?
Como que eu posso explicar isso daqui? Mas Cristiano é uma espécie, é classificado como uma espécie A, como uma espécie B, e está gerando indivíduos aqui. Eu tenho 23 pessoas na sala, ninguém falou nada. Keren, Ana, Davi, Madu, Vitória. Vamos lá. Sabe o que está acontecendo? Essas espécies aqui, deixa eu ficar aqui, olho na lente. Essas espécies aqui, elas se separaram há pouco tempo, papo de 3 milhões de anos. Elas se sentem atraídas. Então, olha só, elas se separaram há pouco tempo. Não foi tempo suficiente para elas acumularem grandes diferenças no seu material genético a ponto de ter uma barreira pré-zigótica 100% eficaz. Tá? Então, o tempo de separação dessas espécies aqui é um tempo muito curto. Tá? Então, não deu tempo ainda, apesar de elas já terem fenótipos diferentes, quando a gente trata do genótipo, ainda não deu tempo delas acumularem grandes diferenças a ponto de se encontrarem e não trocarem mais o que? Material genético. Foi, galera? Fez sentido? Nesse caso aqui, mais ou menos, Ana Júlia, o que foi? Qual parte tu não entendeu? Como assim, Tamires? Diz aí, qual que vocês não entenderam em si? É como se elas não tivessem encontrado um parceiro que fosse compatível à questão da separação. Tá, vamos lá, olha só. Pensa que isso daqui é o momento 2. Nós temos aqui... Dá para enxergar aqui? Ou melhor botar aqui. Pensa que aqui a gente tem o momento 1. O que aconteceu? Aqui estava todo mundo junto. Por algum fator, esses indivíduos foram separados por uma abertura de um vulcão. Sei lá, separou todo mundo aqui. Aí esses indivíduos daqui passaram a ficar no frio. Esses indivíduos aqui passaram a ficar no calor. Óbvio, seleção natural vai selecionar características que sejam favoráveis para o calor, características que sejam selecionadas para o frio. Passou-se alguns milhões de anos, esses indivíduos aqui apresentam características fenotípicas diferentes. Você vai olhar e vai falar, nossa, olha lá, 2 espécies de cobra. Só que, depois de muitos anos, essa barreira desapareceu. E eles se encontraram. Eles se encontraram e resolveram matar a saudade. O que eles fizeram? Eles conseguiram cruzar, gerando esse indivíduo aqui. Por que depois de tantos anos e vivendo em sob diferentes pressões, eles conseguiram cruzar? Porque apesar de todo esse tempo, eles não acumularam diferenças significativas no seu material genético para isolá-los. Pensei a mesma coisa, o genótipo e o genótipo. O genótipo é o mesmo, né? Seria o genótipo, ele está sofrendo alterações, mas ainda não sofreu tantas alterações a ponto deles se encontrarem e falar, meu amigo, pô, que saudade, né? Mas não vai rolar, não tem como mais, a gente não vai conseguir cruzar, porque agora eu canto de um jeito, você canta de outro, eu não me sinto atraído pelo teu canto.
Foi? Galera, eu não lembro dessa parte da Era do Gelo que ele se apaixona pelo esquilo ali. Esquilo encontra a esquila. Eu não lembro. Eu só lembro que tem rola uma esquila lá, né? Que quer roubar a amêndoa dele, né? Alguma dúvida? É tipo isso que você... Ai, ai. Gente, um exemplo de seleção... Olha só, eu não sei se eu posso falar isso. Mas o Tinder é um tipo de seleção. Né? É um tipo de seleção. A pessoa quer encontrar alguém ali, né? Pra, né, futuramente casar, reproduzir. Você vai selecionando lá, de acordo com... Você tem um cardápio, você começa a olhar lá as fotos e dá match ou não. X ou coraçãozinho, X ou coraçãozinho, X ou coraçãozinho. Pode. Então, vamos seguir para o próximo slide. Mudou não. Tá mudando aqui. Mudou agora. Volta lá no outro, fazendo um favor. Volta, sobe 2. Mais um. Obrigado. Galera, olha só. E aí nós temos o isolamento pós-zigótico. Tá? Como que funciona esse isolamento pós-zigótico? O isolamento pós-zigótico seria o caso da mula. Cara, você pode ter, por exemplo, salamandras. Existem diversos casos de indivíduos que se encontram, espécies diferentes que se encontram, conseguem cruzar, geram um indivíduo, mas esse indivíduo não tem a capacidade de cruzar. Ele vai morrer sozinho sem deixar descendentes férteis. Isso é o isolamento pós-zigótico. Existem casos de leão cruzando com tigre e gera um indivíduo totalmente deformado. Ele é todo modificado anatomicamente. Você olha para ele e sabe que tem algum probleminha ali. Tá? Então esse indivíduo não tem a capacidade de cruzar, não tem a capacidade de gerar descendentes. Esse é o isolamento pós-zigótico. Por quê? A barreira pré-zigótica ela foi rompida. Eles conseguiram romper a barreira pré-zigótica. Aí entra a barreira pós-zigótica. Por quê? A seleção ela vai querer eliminar indivíduos que não apresentam características favoráveis. A seleção atua desse jeito, tá? Para eliminar, quer colocar aí para eles? Uhum. Pode colocar, olha só, vamos colocar uma imagem aí de tigre, nem sei qual é o nome desse bicho aí, para vocês poderem visualizar. Pode abrir pode gerar um outro slide se quiser. Dá pra ver? Não. Sabe? Tá aí do norte, então. Bota direto no slide. Pessoal, olha só, como assim? Não entendi bem o conceito de pré e pós, mas o conceito em si acho que não compreendi. Barreira pré-zigótica é aquela que vai impedir com que ocorra, no caso, a fecundação. Não vai, os gametas podem tentar se encontrar, mas não vão se encontrar. Ou, outro exemplo, barreira pré-zigótica é aquela barreira que vai impedir com que esses indivíduos consigam copular, ter relações sexuais. Essas são as barreiras. O canto, a morfologia do corpo, tá? A altura, isso tudo são barreiras pré-zigóticas. Pós-zigótica, depois que já formou o zigoto. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aí? Isso é um leão, meio que um tigre. Tem nome dele aí? Ligre. Ligre. Isso é um ligre. O ligre é um cara que é o cruzamento entre leão e tigre, que são espécies diferentes, ou seja, eles conseguiram romper a barreira pré-zigótica, passaram para a barreira pós-zigótica, só que esse cara aí provavelmente é estéril ou ele vai ser eliminado. Primeiro, porque ele é muito grande. Segundo, que ele fica muito visível para os predadores. Tá? Então você vê que as características dele são características que não favorecem muito. Se você pensar no leão e pensar no tigre,
Essas características aí são características intermediárias. Esse indivíduo aí, ele não consegue viver bem no ambiente. Geralmente eles morrem. Ele é muito grande. Muito grande. Né? Temos outros exemplos também, diversos exemplos, tá? Foi agora, Tamires? Vamos lá para... A gente vai mudar aqui os slides rapidinho. Só um momento. Galera, especiação. Olha só, quando a gente fala de especiação, vocês podem observar nessa imagem aí que nós temos uma área toda verde, árvores verdes, e numa área você vê que no centro começa a surgir um verde mais claro, tá? Que tipo de especiação é essa? Passa o próximo slide só para ver. Que tipo de especiação é essa, pessoal? Especiação simpátrica é aquela que ocorre dentro da mesma população. Especiação alopátrica é aquela que ocorre devido à separação dessa população. Tá? Alopátrica, que seria o que? Fora, sem pátria. Simpátrica, dentro, e esses termos caem no Enem. Então, por exemplo, dá um exemplo de especiação alopátrica, Cristiano. Eu tenho uma ilha, essa ilha sofre uma divisão, as populações são separadas e começam a sofrer pressões diferentes. Tá? Então você começa a ter a formação de espécie, que seria o que? Alopátrica. Eu tenho uma ilha, dentro dessa ilha eu tenho um grupo de indivíduos que começam a passar por um processo de seleção diferente, porque ali ficou com um pouco mais de água. E aí eles sofrem também especiação. Tá? Pode passar o próximo slide. Galera, olha só. A gente fecha por aqui. Esse slide aí eu vou deixar para vocês verem. Tá? Vou estar colocando no grupo. Eu espero que vocês tenham pego a lista de exercícios que eu coloquei lá no Class. E aí a gente precisa fazer alguns exercícios. Tá? Então, olha só. Todo mundo pegou a lista? Vocês pegaram a lista de exercício que eu botei lá. Pegaram, não pegaram, sim. Então vamos lá, olha só, galera. Vamos fazer algumas questões aí, eu vou pulando algumas. Algumas questões aqui estão na apostila de vocês, eu coloquei aqui só para poder facilitar a minha vida, para não ficar com aquela apostila aberta aqui. Então, questão número 1, ela diz o seguinte: a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, olha só, ele fala o seguinte: vamos entender isso daqui então, olha só. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado um do outro. Então, quando tinha o período de seca, você tinha aqui, ó, formava uma ilha A, ilha B, ilha C. Isso no período de seca, tá? Sem a seca, estava todo mundo junto ali de maneira uniforme. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética. Olha aí a resposta daí. Muitas
muitas vezes se transformam em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é o que, pessoal? E aí? Anagênese. Anagênese nós vimos que é uma espécie A dando origem a uma espécie B. Daqui seria a anagênese. Coevolução. Coevolução seria o exemplo de duas espécies que evoluíram juntas. Então, por exemplo, a gente vai ver que a presença de flores com fruto é uma coevolução com inseto. Questão 1. Questão 1, Ana Júlia. Evolução alopátrica. Evolução simpátrica. Convergência adaptativa. Nós já sabemos que convergência não é. Coevolução também não. Está entre a C e a D. Seria uma evolução o quê? Já falaram aí. Alopátrica. Por quê? Essa floresta estava unida. Todo mundo aqui estava unido. Então todo mundo aqui mantinha um contato. Só que por algum fator nós tivemos o quê? Posso apagar isso daqui? Eu vou deixar vocês tirarem um print disso daí rapidamente. Aqui, pessoal, olha só. Então, eles... Ali também diz claramente que esses núcleos ficou isolado do outro, então ocorreu uma população diferente. Exatamente, por quê? Se fosse simpátrica, seria eu ter isso daqui, ó. Isso seria simpátrico. Dentro disso daqui, eu teria a formação de espécies aqui dentro. Mas como ele fala que há o isolamento dessa floresta, né, isso seria simpático. Isso daqui tudo é uma floresta, surgiu isso daqui. Tá? Mas como ele fala o seguinte, isso daqui foi fragmentado. Tá? Por quê? Parou a comunicação. E por que eu tive a formação de novas espécies? Porque esses indivíduos aqui, ó, não estão trocando informação genética. Não tem o que a gente chama de fluxo gênico. Não há troca de material genético. Conforme o tempo vai passando, eles vão acumulando diferenças significativas no seu material genético, o que leva à formação de uma nova espécie. Questão 2. Podemos? Posso apagar o quadro? Questão 2, galera. Vamos lá. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamentos fisiológicos e morfológicos. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas?
Mutação, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética, equilíbrio de Red-Raber, que eu nem falei com vocês porque isso daqui são cálculos, mas depois eu falo. Essa daqui, já falei a resposta? Seleção natural, né? Então vamos pular aqui, olha só. Olha essa questãozinha aí do Enem, olha só. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, questão 3, tá galera? Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador forneça o pólen para o receptor. Agora, sempre faço isso. Aí tá aí, ó. Doador, receptor. Doador, receptor. Polinização induzida bem-sucedida, polinização induzida inviável ou nula. As populações de quais localidades observam o processo de especiação? Especiação é o processo de formação de espécies, tá? E aí, galera, analisa essa imagem aí e me diz qual é a resposta disso daí. E aí, qual é a resposta disso daí? Exatamente, a nossa resposta aqui é a letra D, né? Em quais populações, de quais localidades se observa o processo de especiação evidente? Ou seja, se é a especiação evidente é porque elas não estão conseguindo mais cruzar entre si, tá? Então a nossa resposta aí realmente ficou a letra D. Alguma dúvida? Era mais saber o que era especiação e olhar o desenho, né? Tamires, olha só. Quando você olha esse lê a legenda do diagrama. Aqui está o seguinte, ó. Doador, receptor, aí tá aqui assim, ó, bem sucedido. Aí aqui no outro vai estar doador, receptor, nulo. Ele quer saber, ô Tamires, em populações de quais localidades se observa o processo de especiação evidente? Se quando eu estou doando meu pólen, meu gameta para alguém, essa pessoa recebe, eu consigo cruzar com ela, gerando descendente,
É porque a especiação não está 100% concluída. Ele quer saber quais espécies aqui de orquídeas não conseguem mais cruzar entre si. E aí você precisa pegar o quê? As que apresentam troca, mas que nessa troca não tem resultado, ela é nula. Eles vão trocar gametas, mas não vai ter fecundação, não vai conseguir polinizar. Tá? Então é isso que você tem que buscar aí no desenho. E aí a gente chega lá no cantinho e vê lá Itarapina e Itapeva. Tá? Então olha só. E aí você vê aqui, ó. Deixa eu só ver aqui para você rapidinho. Mata Atlântica Cerrado. Você vê que elas estão em localidades diferentes. Exceção. E aí, Alcaçaba e Marambaia. Alcaçaba e Marambaia. Eu achei que tinha. Calma aí, não tinha compreendido porque foi a especiação. Eu fiquei aqui, achei que tinha sim. Deixa eu só ver um negócio aqui pra vocês, rapidinho. Alcaçaba. Processo de especiação evidente. Marambaia e Alcaçaba, Itirapina e Pet. Ah, eu falei Itapeva, é Itirapina e Pet, certo? Que é inviável e nula. Direitão lado esquerdo, Pet está logo lá no topo. E a outra está do lado direito, que é Alcaçaba e Marambaia, que é isso daqui. Porque essa linha toda preta representa que é a troca entre elas, então ainda não tem uma especiação. Foi? Então, o processo de especiação é o processo de formação de novas espécies. Dentro do conceito de espécie, a gente considera como uma espécie em si, indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Se ele está falando de processo de especiação, é porque você está formando uma espécie. Até aqui tudo bem? Beleza? Quando esses indivíduos, por exemplo, a Marambaia e o Alcaçaba, é Alcaçaba mesmo? Alcaçaba. É Alcaçaba. Quando o Alcaçaba troca o material genético, o que acontece? A polinização ela é nula. Eles vão trocar material genético, só que não vai haver o reconhecimento. Eles não vão conseguir cruzar, podemos dizer assim. Eles até trocam toma meu gameta e toma o meu pólen. Tá? Então eles tomam o óvulo. Eles trocam o material genético, mas isso dá um resultado nulo. Deu para entender, Tamires? Os demais, por exemplo, aqui, ó, a Bertioga e a Pet. Apesar de serem consideradas espécies distintas, uma vive na Mata Atlântica e a outra vive no Cerrado. Eu consigo cruzar elas e gerar um descendente. Por isso que a gente sabe que o processo de especiação entre elas ainda não está 100% concluído, ele está em um processo de andamento. Foi? Por que mais ou menos, Thaís? Não, diz pra mim, o que tu não entendeu? O que tá bugando aí na tua cabeça? Então, especiação significa formar uma espécie nova. Para eu falar que eu estou em processo de especiação, eu tenho que estar isolado reprodutivamente de outro indivíduo. Então, olha só, pensa só o seguinte. Pensa... Deixa eu pegar um exemplo com... Vou pegar um exemplo muito louco. Um exemplo bem louco, assim, dos humanos, para ver se você entende. Pensa que eu sou capaz, eu caso com uma mulher,
né? Tem uma parceira sexual, a gente tem relações, troca gametas. Desses gametas vai ocorrer o que? A fecundação, certo? Vai formar um zigoto, vai formar um bebezinho e ele nasceu. Tudo bem? Por que a gente consegue fazer essa troca de gameta, essa cópula? Porque ele é da mesma espécie que eu. Foi? Diz pra mim se tu está entendendo passo a passo. Foi. Agora vamos dizer que essa mulher é a minha parceira sexual, na qual eu quero casar, ela veio de Marte. Ela veio de Marte. Na verdade, ela morava aqui comigo, foi para Marte. Quando eu me encontro com ela daqui a 3.000 anos, a gente tenta ter relações, até pode conseguir, mas a gente não consegue gerar descendentes férteis. A gente não consegue gerar nem descendente. Por quê? Nós entramos numa barreira chamada pré-zigótica. Por que isso aconteceu? Porque ela está no processo de especiação e eu também. Nós fomos isolados por 3.000 anos, ela está no local com outras características e eu também. Deu para entender agora? Então a gente fala que a gente está no processo de especiação, formação de nova espécie. Vai chegar um tempo que ela vai ter todas as características diferentes da minha. Bem crazy isso, para ver se tu entende. Foi? Tá mais claro? Por exemplo, cachorro. Nós temos cachorros de diversas espécies. Nós temos um pug, temos diversas espécies aí. Apesar de terem tamanhos diferentes, eles ainda não estão isolados reprodutivamente. Tanto que você consegue cruzar um poodle com um Yorkshire, você consegue cruzar um poodle com um bulldog. Por que você consegue cruzar? Porque eles ainda estão em processo de especiação. Apesar de serem espécies diferentes, ainda tem um fluxo gênico entre eles. Não necessariamente. Nós vimos o processo de especiação simpátrica, que é dentro da mesma população. O indivíduo começa o processo ali por fatores naturais. Pode ser dois tipos, alopátrico e simpátrico, o processo de especiação. A alopátrica, quando separa uma ilha, eu tenho duas populações, uma vai viver no frio e outra no calor. A simpátrica, vamos dizer que o indivíduo ali está todo mundo morando ali numa montanha, mas um grupo de indivíduo quer viver mais próximo, começa a viver mais próximo da água. Vai vivendo, quando vai ver ele já está isolado do indivíduo que mora atrás dele. Foi? Como assim deixa? Tu não entendeu ainda? Não pergunta, fala, o que você não está conseguindo entender? É só tu pensar, Tamires. Olha só, especiação, formação de nova espécie. Para eu ter a formação de uma nova espécie, eu preciso de uma barreira entre outra espécie. E essas barreiras foi o que a gente falou na aula de hoje. Existem as barreiras. E aí? Inviável significa que tem barreira, que permitiu que ela não acontecesse. Só isso. Inviável é isso, porque tem algum tipo de barreira ali que permitiu que não acontecesse. Por isso que é inviável ou nula. Foi agora? Beleza, então se você, depois dos exercícios, continuar com dúvida, coloca lá no Class. Galera, a gente vai parar por aqui hoje e na nossa próxima semana a gente volta para fazer os exercícios, né, que ficaram faltando e dar continuidade aí à nossa aula aí. Valeu? Bom almoço para vocês, bom final de tarde de terça-feira.